apresentei para vocês na aula passada, né? Então, por que eu não estou apresentando diretamente o modelo da indústria 3.0? Né? É o que a gente tem aqui, associado à nossa planta didática e ao contexto da disciplina. Porque nós estamos num contexto de indústria 4.0. Apesar de termos sistemas legados, né, na grande maioria das indústrias, é importante que a gente entenda o que é a indústria 4.0, questão das tecnologias habilitadoras, em especial da inteligência artificial, para que a gente possa desenvolver soluções com novos modelos de negócio, né? Explorando funcionalidades dos dados gerados pelos produtos inteligentes conectados pela internet. Okay? Então, a ideia básica é essa. Apesar de termos protocolos de barramento de campo, com um pouquinho de, vamos dizer assim, desenvolvimento, né? É possível converter esses dados com os protocolos antigos para protocolos mais aderentes ao mundo da indústria 4.0. Com isso aí, trabalharmos na nuvem, mandar os dados para a nuvem, pegamos os dados aqui, transformamos esses dados no formato que a gente possa enviar para a nuvem, ou no servidor local mesmo, ou no servidor de borda, e tratar isso com recursos mais avançados do que aqueles recursos que nós tínhamos. E um sistema de barramento de campo, né, de instrumentação inteligente, que era basicamente obter os dados e apresentar no sinótico. Eu já apresentei isso na primeira aula rapidinho para vocês, né, que tinha em termos de componentes essa planta de indústria 3.0. Então, a ideia é essa, né? Entender como utilizar esses dados dentro de uma abordagem de indústria 4.0, para que esses dados que nós estamos armazenando, a gente possa fazer alguma ação, alguma coisa interessante com eles. Por quê? Porque no passado, muitas vezes você nem armazenava os dados. É o caso da Eletronorte, contrataram uma nova arquitetura da usina de Palmito, né? Que é essa arquitetura baseada em Foundation Fieldbus, instrumentação, e para a parte de grandezas elétricas, uma solução barroca, que é o DeviceNet. Existia uma cláusula no contrato de armazenamento de grandezas, tem uma finalidade futura, onde era cobrada por tag. Então, você tinha 2.000 tags, 2.000 grandezas, que você recebia da planta, seleciona essas grandezas e armazenaria essas grandezas num banco de dados SQL. O que você vai fazer com esses dados? Nada. Basicamente, armazenar os dados sem tratamento posterior a esses dados para fazer alguma tomada de decisão. Por exemplo, para a manutenção. Isso a gente está falando de 2005, 2004. Não tinha uma tecnologia suficientemente madura para fazer o tratamento desses dados. Então, as empresas simplesmente não optavam pela solução de armazenamento, ou se optavam pela solução de armazenamento, era necessário comprar um segundo software, né? Um sistema de gestão de manutenção baseado em condição da rota, que chama Máximo, e aí ele poderia fazer alguma coisa, mas tem custo. Eles optaram, por quê? Porque a manutenção baseada em condição não era prioridade para a Eletronorte em função dos custos envolvidos. Então, eles não colocaram isso dentro da arquitetura. Okay? Bem, aí como é que a gente fazia na indústria 3.0 para mandar os dados do chão de fábrica para os níveis superiores, os níveis hierárquicos? Saindo do chão de fábrica, ou mesmo chegando no nível de engenharia, ou nos níveis superiores dentro da nossa pirâmide de automação clássica da indústria 3.0. Né? Então, o que a gente tem na indústria 3.0? A pirâmide de automação que eu mencionei para vocês.
Aqui, a melhor pirâmide aqui para a gente falar. Aqui uma pequenininha, acho que dá para... Bem, então isso aqui é a pirâmide de automação clássica, né? Que a gente tem na indústria 3.0. Então, aqui, nível 0, que eu vou chamar, desculpa, nível 1, que ele está chamando aqui, que eu chamo de nível 0, é essa planta didática aqui, a instrumentação, tá? Nível de dispositivo. Então, eu tenho aqui instrumentação, né? E atuadores, sensores e atuadores. Bem, aí no nível 2, a gente tem PLC, controlador lógico programável, um dispositivo, como a gente tem aqui, que converte os dados do barramento nativo, né, que é o Basic Bus, para um barramento, não um barramento, mas para um protocolo que a gente chama o OPC-DA, né, a gente vai ver mais à frente, onde a gente tem um sinótipo. Okay? Então, nesse nível aqui, a gente visualiza o que está acontecendo na planta. Tá? Bem, aí, para a gente chegar nos níveis superiores, esses dados não saem daqui do barramento de campo. Tá? Aí é necessário utilizar uma conversão de protocolos, e essa conversão de protocolos, né, precisa trabalhar com um negócio chamado MES, Sistema de Execução de Manufatura. Daqui, então, o protocolo é barramento de campo, né? Você só enxerga ele na tecnologia operacional de chão de fábrica, né? Só na rede de chão de fábrica. Então, para a gente disponibilizar esses dados para os níveis hierárquicos superiores, eu tenho que fazer conversão de protocolos. Então, aqui, tem essa figurinha aqui. Então, eu vou usar o MES da década de 90, dos anos 2000, e vai me permitir converter protocolos do chão de fábrica para um protocolo como SQL, que é um protocolo de banco de dados. Okay? Então, no caso do MES, figurinha aqui, então ele fica entre o chão de fábrica, okay, e os níveis superiores hierárquicos. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o ERP, Planejamento de Recursos de Empresas, que é o tem como referência softwares como o SAP, né? O SAP R3, né? É um sistema de planejamento de recursos de empresa. Então, você vê uma série de módulos dentro desse SAP R3 para que te ajude no planejamento da empresa. Então, por exemplo, quando a gente trabalhou com a Eletronorte, eles tinham como o SAP R3. O SAP R3 foi definido como padrão do sistema elétrico. Então, toda empresa de geração, distribuição de energia, acho que é obrigado, pelo menos a Eletronorte foi, a trabalhar com o SAP R3. Então, você tem lá diversos módulos. Tem módulo, por exemplo, patrimônio. Então, no módulo de patrimônio, você vai pegar todos os bens, todos os ativos da companhia e patrimoniar dentro de uma área. Então, vai lá. Usina de Balbino.
usina de Balbina tem, acho que, 5 unidades geradoras hidráulicas. E dentro da unidade de geradoras hidráulicas, você tem o sistema da turbina e tem o sistema do gerador. Dentro do sistema da turbina, você tem vários subsistemas. Então, você vai explodindo essa árvore patrimonial até chegar no componente mais básico que recebe o patrimônio. Okay? Aí você consegue descer até o último equipamento patrimonial associado àquele sistema ou subsistema. E aí você tem um sistema, um outro módulo, que é de manutenção planejada. Então, cada um daqueles componentes que você registrou na sua base de dados patrimonial, você associa com ações de manutenção planejada. Então, manutenção da turbina, tem lá os componentes com a ID-D, e cada ID desse vai receber um planejamento de manutenção. Então, quando que você tem que parar a máquina para dar uma manutenção no sistema da turbina? Vou falar de tantos e tantas horas de operação, você para a máquina e faz isso, para restabelecer ou para não deixar a máquina com um problema qualquer, de uma falha que possa ocorrer por um desgaste de algum equipamento, de algum material, que vai levar ao desligamento da turbina. Então, você planeja qual é, planeja a sua manutenção, durante o período de garantia, você tem lá os critérios, 1 ano ou X quilometragem. Aí você leva, o cara vai olhar, está tudo ok, tem que trocar algo, não, só a hora. Ok, então você continua na garantia. Então, no sistema de planejamento da manutenção, né? E é basicamente o que essas empresas fazem, né? Então, qual é o negócio de uma empresa de geração e distribuição de energia? Alguém sabe? Qual é o negócio dela? Oi? Qual é o negócio dela? Como ela ganha dinheiro? Oi? Um serviço de fornecimento. Não, é gestão de ativos. Então, se ela for uma empresa que tem excelência na gestão de ativos, quais são os ativos que estão nessa árvore patrimonial? Se ela consegue retirar o máximo desses equipamentos, deixando com disponibilidade de 99,9%, os equipamentos nunca quebram. Esse é o negócio da empresa, gestão de ativos. Ela recebe uma concessão para gerenciar aquele ativo. Se ela for uma empresa que não tem excelência ou que não tem recursos para investir em soluções que permitam monitoramento dos equipamentos, tomada de ações, né, associadas à manutenção, ela vai ser ineficiente, ou vai trabalhar até quebrar, né, e entrar uma corretiva, ou vai fazer planejadas antes do tempo que o equipamento realmente precisava de uma manutenção, então vai parar o equipamento antes, vai deixar ele com menor disponibilidade. Então, se ele tiver ferramentas que possam melhorar a ação de gestão, ela vai ter um maior retorno de investimento. Ela vai ser menos penalizada, ela vai ganhar muitos por causa de falta de disponibilidade de equipamentos. Então, empresas desse setor, é basicamente gestão de ativos. Esse é o negócio dela. Se ela tiver excelência em gestão de ativos, ela vai ganhar muito dinheiro. Se ela for uma empresa ineficiente, ela vai ganhar pouco dinheiro. Ela vai ficar com déficit. Então, normalmente, você tem aí várias empresas em âmbito mundial que têm a sua engenharia focada em gestão de ativos. Por exemplo, esses parques eólicos. Né? Vou falar da eletrônica, porque eu consultoria para eles, porque eu não trabalhando com eles, eu conheço os casos de lá. Você pega, né, no Rio Grande do Norte, lá tem algumas plantas grandes de geração eólica, que era um projeto, né, parceria da Eletronorte com o setor público, privado, desculpe.
quando essas plantas foram finalizadas, o que eles fizeram? Ao invés deles fazer a gestão do ativo, gestão dos equipamentos, eles terceirizaram. Eles contrataram, né, o consórcio optou por contratar uma empresa espanhola, tá? Faz todo o monitoramento das plantas lá na Espanha e tem um corpo de manutenção básica ali na planta que dá o suporte necessário para eles. Mas toda a questão de gestão dos ativos, quanto foi gerado hoje? Quais geradores estão parados? Quais equipamentos vão sofrer manutenção daqui nos próximos meses? Não é a Eletronáutica que faz, não é o consórcio. O consórcio só recebe relatórios diários sobre uma série de métricas, né, para avaliar a questão do desempenho da planta, do sítio, né, para que você tenha condições de avaliar se a planta está indo bem ou mal. Mas quem faz toda a ação de gestão é uma empresa que fica lá na Espanha e eles recebem os dados através do canal privado contratado de fibra óptica, né, que se conecta do Brasil até, então, como se eu estivesse do lado do equipamento, né? Tem delay, tem um atraso para receber os dados que estão no chão de fábrica. O delay admitido pelo sistema elétrico é 1 segundo, então fibra óptica cumpre isso sem problema nenhum. Então ele recebe todos esses dados e faz a gestão de forma remota, ok? Então isso é um exemplo, né, de empresas especializadas em engenharia de manutenção em todas as políticas associadas, manutenção planejada, manutenção baseada em condição, manutenção preditiva, enfim, todas as possibilidades que a gente pode imaginar em termos de política de manutenção. Essa empresa tem um know-how, tem um software, tem a tecnologia para fazer, ou seja, o consórcio está na mão dessa empresa. O dia que essa empresa foi embora, não sei como é que o contrato que eles realizaram, não sei se tem acesso ao banco de dados, né, de tudo que está sendo armazenado durante esses anos de operação. Okay? Então, qual o protocolo que eles utilizam lá? OPC-UA. Por quê? Porque é uma planta moderna, pós anos 2000 e alguma coisa, 2010, 12, 15, você já está utilizando o protocolo de indústria 4.0. Okay? Ou seja, o setor elétrico brasileiro, ele exige protocolos do setor elétrico, associados especificamente ao setor elétrico. Tem uma série de protocolos do setor elétrico que foram criados muitos anos atrás por questão de atraso, de delay. Tá? Então, para a segurança dos sistemas, eles definiram seus próprios protocolos no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Nos Estados Unidos temos deles, Europa temos deles, mas isso começou a ficar obsoleto à medida que você tem o desenvolvimento dos novos protocolos, como o OPC-UA, onde você tem agora a possibilidade de usar uma rede privada de comunicação, ok? Ou seja, está saindo da sua empresa e não vai ter problema de cibersegurança porque os dados são criptografados. Coisa que não ocorre nos protocolos mais antigos, né, da indústria 3.0, que são usados especificamente na automação do sistema elétrico brasileiro. Então, esse é o cara, né? A gente chama de MES, né? Então, esse MES lá, que está essa figurinha aqui na tela, faz essa conectividade. Pega o protocolo daqui e converte para os protocolos do nível de engenharia e de gestão da empresa. Bem, então, a gente viu aqui as 3 dimensões, detalhando um pouco mais cada uma das dimensões. Isso aqui parece com a pirâmide da automação, né? Aquela que eu mostrei para vocês. O que muda um pouquinho os nomes, né? Mas é basicamente do nível 0 até o nível da empresa, até o nível corporativo. Okay? Então, no momento que você sai do chão de fábrica e vai para o nível de engenharia, né? De planejamento, de gestão, aí você tem que usar aquele MRP,
o ERP, Planejamento de Recursos de Empresas, para armazenar os dados, usando, né, aquela tecnologia que eu mencionei para vocês de conversão de protocolos lá da indústria 3.0. Senão você não vai conseguir pegar esses dados e colocar nos níveis hierárquicos superiores, porque a planta roda numa rede dedicada, que é o barramento de campo. A gente não tem acesso ao barramento de campo, a não ser que eu consiga conectar ao servidor, só que o servidor não está na internet, ele só está na intranet, então eu não consigo levar isso para os níveis superiores da hierarquia, porque nem sempre o chão de fábrica roda fisicamente no mesmo local que é a gestão administrativa e de engenharia da empresa. Okay? Bem, então, mas é basicamente a pirâmide da automação, onde a gente inclui, né, dentro da indústria 3.0, o produto inteligente, né, e o protocolo TCP/IP. Então, o mundo conectado, produto inteligente. Por que o produto tem que ser inteligente? Porque tem que gerar dados, né? Só por isso. Usando o quê? De preferência, mundo conectado, protocolo TCP/IP, internet das coisas industriais. Bem, aí a gente está usando o protocolo TCP/IP, então a conexão agora, todo mundo fala com todo mundo. Desde que eu consiga acessar o endereçamento, né, PV6 ou PV4 daquele dispositivo, eu não preciso mais usar um concentrador de dados, um proxy, para ficar convertendo protocolos. Eu vou direto no dispositivo que é a internet das coisas industriais. Bom? Então, é mundo conectado, significa isso. Produto inteligente, fábrica inteligente, e todo mundo com conectividade via TCP/IP. Ok? Bem, aí, os níveis, né, associados ao lado esquerdo, aquela figurinha, né, essa dimensão aqui, que está chamando de camadas. Eu vou ter o asset, que é o ativo, né? A integração do mundo físico com o mundo virtual, então é a transição do real para o digital, okay? Que aí eu vou usar os protocolos de comunicação. Okay? E aqui, o acesso à informação, através da comunicação, recebendo os dados que vão virar informação, que vão virar conhecimento. Sempre com um determinado domínio, né? E essa informação, ou esse conhecimento, vai ser explorado como uma funcionalidade de um modelo de negócio. E eu vou pegar esse modelo de negócio aqui, essa funcionalidade, e transformá-lo no modelo de negócio. Ou seja, vou ganhar dinheiro com ele. Quem quiser usar esses dados para manutenção preditiva vai ter que pagar. E a indústria quer a manutenção preditiva. Então, normalmente, os dados dos ativos, dos equipamentos, das plantas, vão virar dados no domínio do conhecimento do mundo da manutenção. Bom, esse é o grande objetivo de quem faz produtos industriais com conectividade via TCP/IP, explorando os dados dentro do seu modelo de negócios, disponibilizando que os seus clientes contratem o uso de uma aplicação usando inteligência artificial ou uma outra estratégia qualquer de tomada de decisão para manutenção preditiva. Tem outros, tá? Não é só esse. Mas esse é o mais comum.
posso fazer teleoperação do equipamento, posso fazer só monitoramento do equipamento. Então, são níveis de complexidades menores, né? Então, se eu estou fazendo só o monitoramento, eu estou pegando os dados e estou apresentando os dados como sinótico, igual a indústria 3.0 fazia. Então, só até aí são os dashboards, né? 2D ou simulação em 3D, né? Movimentação do equipamento em 3D. Então, são coisas com nível de maturidade baixo, né? Já se fazia isso desde a indústria 3.0. Agora, se eu quiser pegar esses dados e ir além, aumentar a complexidade e o nível de maturidade, aí eu vou usar alguma estratégia de inteligência artificial, algum algoritmo de inteligência artificial, para fazer alguma tomada de decisão para realimentação do processo, para otimização do processo, para várias finalidades. Ok? Esse tipo de uso de dados, o senhor estava falando que futuramente pode não ter acesso e que eles contrataram, né, uma empresa de prestação de serviço dentro do consórcio, né? Isso ia expirar, né? Se bobear já até ter expirado, e eles renovaram o contrato, porque eles entraram em contato uns anos atrás, relatando que estava para finalizar o contrato, só que eles não tinham capacidade de gerenciamento do parque, porque eles não tinham os dados. Entendeu? Os dados iam, né? Sei lá que nível de contrato que eles fizeram, deve ter sido lá muito inteligente, que deixou os dados na mão do prestador de serviço, né? Ou seja, da empresa de engenharia. Por quê? A empresa de engenharia tendo os dados, o cliente acaba ficando na mão deles. Okay? Então, a modalidade de contratação eu não sei exatamente qual foi. Mas o que eles me falaram é que eles não tinham conhecimento do histórico dos equipamentos, só dos relatórios. Mas dos dados eles não tinham. E é fundamental, né? Por quê? Porque para você reconhecer padrões, usando uma técnica de inteligência artificial qualquer, se for supervisionado, você tem que ter o histórico dos dados e das ocorrências. Então, você tem no timestamp, na data tal, ocorreu isso. O equipamento parou. Aí você vai ter que analisar os dados para ver o que aconteceu. Okay? Aí, com aqueles dados que levaram à degradação e à parada de máquina, então, se você classificar isso como um modo de falha 1. Aconteceu porque os dados estavam normais, a partir de determinado momento começou a oscilar uma série de sensores. Aí você tem uma série, né, de sinais ao longo do tempo que começaram a sair fora de um determinado padrão de normalidade e foram para um outro padrão de modo de falha. Então, se você conseguir pegar todos esses sinais correlacionados e treinar uma rede neural, por exemplo, aí você deixa a rede neural em tempo real pegando os dados, analisando essa série de tempo, essas coisas que estão acontecendo com o equipamento. Aí, caso, em algum momento do seu monitoramento, a rede neural identificar, classificar que aqueles sensores que foram mapeados numa determinada condição operacional para o modo de falha 1, se isso aparecer novamente, ele pode antever, né? Ele pode predizer que, em função da degradação daqueles sinais, né, relacionado com o modo de falha 1, que já foi detectado, ele pode explicar toda a tomada de decisão dentro que ele tem os dados. Né? Eu faço uma predição de que o tempo remanescente de vida desse sistema seja de 30 horas. Ok? Tá certo? Não sei. Aí ele pode associar uma probabilidade. E ele fala que isso tem uma probabilidade de 70%, porque ele está antevendo muito antes. Aí o tempo vai passando, ninguém fez nada. Aí passaram-se 10 horas, aí ele continua gerando os alertas. E em um determinado momento ele fala que a probabilidade agora daquilo ocorrer é 80%, está aumentando, né? O operador nada, estou precisando de produção. O ministro falou que não é para desligar lá, porque a cidade da mãe dele sem luz, deixa ligado, né? A geladeira da mãe vai queimar. Aí continua ligado. Aí
mais 8 horas, já está em 90%. E ele não desliga. Mas o sistema está te dando alerta. Então, isso aí é uma estimação de vida remanescente do equipamento com um viés probabilístico. Está te dando uma probabilidade. Toda predição normalmente tem uma probabilidade associada. Você prediz que é aquilo, só que você não está tão confiante na predição. Você pôde uma imagem, porque a imagem está meio distorcida, a imagem está longe, você só pegou um pedacinho da sua imagem, você não sabe se aquilo é aquilo. Mas você falou, aquilo pode ser aquilo, uma predição e probabilidade de 30%. Aí a grande probabilidade é de não ser aquilo. Aí você pode até discussão. Ele não está com uma boa predição porque a imagem não está clara para ele para classificar aquele objeto como um objeto que ele já foi mapeado, né? Que ele já foi classificado. Mas à medida que a câmera enquadra corretamente aquele objeto, a probabilidade já aumenta. Então é isso que eu estou tentando colocar para vocês. Você tem o cenário de degradação dos sensores, você treinou essa rede neural, e essa rede neural ela está sabendo, olha, começou assim. Se isso vai evoluir realmente para o defeito, tem que ver o comportamento do sensor, porque o sensor pode apresentar erros, né? Então, ele está maior, um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí pode ter erros ali dentro que podem levar a uma tomada de decisão equivocada. Mas, de qualquer forma, você pode pegar isso aí e transformar hoje de uma forma relativamente barata, ok? Então, por exemplo, comprei esse negocinho que eu já mostrei para vocês, né? Então, esse sujeito que eu adquiri, né, ele estava com um probleminha de senha, porque os caras que me venderam esqueceram a senha, aí eles me deram finalmente a senha, na semana passada, disponibilizaram a senha. Aí eu comecei a configurar. Ele já vem todo prontinho, bem redondinho, né? Aí ele tem umas coisas aqui, ó, bem interessantes para fazer esses negócios que eu estou mostrando aqui para vocês. Posso mandar isso? Eu vou mandar para lá, só que eu tenho que desconectar aqui. Eu tentei dividir o sinal, mas a qualidade degradou muito o sinal, aí perdeu a coloração. Tá. Isso aparece aí. Enxerga. Você pode fazer isso também no desktop, né? Não tem problema nenhum. Dá para fazer em qualquer ambiente. Deixa eu só aumentar essa imagem. Então, ó, estou configurando ele, tá? Então, primeiro, estou seguindo aqui o manual, né? Então, a primeira configuração que eu estou gerando para ele, só notar que eu estou sem hora, para não ver de onde. Aí, isso aqui, assim já. Então, aqui eu estou colocando uma das coisas mais poderosas que ele tem, que é uma máquina limitada, né? Então, a gente vai trabalhar com dockers. Alguém sabe o que é um docker? Alguém já pegou um docker? Container? Bem, então, um docker é um artifício que a gente usa em inteligência, não só em inteligência artificial, mas principalmente na nuvem, né? Para você rodar um empacotamento, né? Um container de softwares, ok? Para que você não tenha que instalar no seu computador. Então, por exemplo, já vem prontinho. Então, eu peguei esse aqui, ó. Esse aqui é um dos mais completinhos que tem, né? Então, esse cara, ele vai ter... Deixa eu ver aqui, tem uma documentação grande aqui que a gente consiga ler. Ele vai ter... Deixa eu ver aqui... O que tem... Em vez de eu ficar instalando todos esses softwares aqui, um por um, né? Então, eu vou lá, vou clonar esse cara, que já vem com todos os pacotes que normalmente a gente usa em AI.
quais são os pacotes mais comuns aí? A gente normalmente usa um TensorFlow, um PyTorch, além de uma série de outros softwares, né, que a gente incorpora, tudo com GPU, né? E, voltando aqui, voltando ao Docker, e a gente ainda disponibiliza um Jupyter, tá? Então já vem completo. Esses outros aqui, ou só o PyTorch, ou só a Tensor, eles são menorzinhos, tá? Aí eu instalei esse aqui. Tá? Então esse aqui tem vários, essa letra. Só que eu instalei a imagem, né? Que é a imagem que ele instalou aqui no tutorial, que é esse aqui, tá? Então ele tem 7.1 gigabytes, tá? Você baixa, coloca em um diretório, né? Então, eu botei aqui um segundo HD aqui com espaço, né? Eu saturo aqui o SD dele, né? Acaba o armazenamento dele, que não é lá grande coisa. Coloco todos os meus containers, né? Num HD que eu vou trabalhar com ele. Então, por exemplo, aí fiz isso aqui. Bem, aí, com isso aí, você pode implementar a maioria dos algoritmos que você deseja de aí. Obviamente, quando você estiver aqui, ó, então vamos sair daqui agora e vamos voltar para a máquina para a gente explorar um Jupyter. O Jupyter não tem nada, né? Que eu acabei de instalá-lo. Então, ele está sem nada. Diferente do Jupyter, lá, aqueles que eu já mostrei para vocês, lá na outra máquina, que ele está cheio das minhas aplicações. Então, se eu entrar... Perdeu a minha entrada. Voltou. Aí, se eu for na máquina da forma que eu configurei, né? Então, eu configurei o IP, né? 64.41.17.2 da porta 80. Então, essa porta vai abrir uma conexão tipo Colab, né? Da Google, né? Ele pede uma senha, né? Enfim, eu já digitei anteriormente. E as minhas aplicações vão ficar aqui, ó, no D1. Tá? Então, eu criei aqui um diretório dentro desse HD aqui para baixar os meus modelos de AI, que também são grandes, né? Então, baixo o modelo Iolo, para baixar e trazê-lo, ele tem gigabyte. Trago o modelo aos parâmetros, né? Trago o modelo R1, né? Por exemplo, do DeepSeek, né? Menorzinho tem 1.5, né, gigabyte. Então, você tem que ter espaço em disco para ir armazenando essas coisas para não saturar, né, o raiz principal da máquina, né? Enfim. Aí, qual é a grande facilidade desse negócio? Não tive que instalar nada. Okay? Posso gerenciar a quantidade de dockers que eu desejar. Enfim. E o Docker já está pronto. Então, é só usar. Okay? Então, tem um Docker para fazer isso, tem um Docker para fazer aquilo, tem um Docker para fazer aquilo, tem um Docker, então posso ter vários Dockers e cada Docker rodando independentemente do outro. Diferente se eu tiver uma única máquina, um único processador, como eu tenho ali, eu quero rodar, né, aplicações de AI da disciplina de automação de processos. Eu tenho que disparar, né, especificamente para quê? Ah, não quero mais esse, eu vou trabalhar com outro Jupyter que eu vou disparar coisas. Porque quando a gente abre o Jupyter, a gente normalmente coloca as coisas dentro do diretório específico, o cara ficar bagunçando as coisas e indo para onde não deve ir. Bem, então, eu tenho esse ambiente, né? Que é essa maquininha, que é o que a gente tem aí de mais interessante para o mundo Edge, né? Para o mundo da borda, né? É trabalhar com esse tipo de abordagem, com esse tipo de equipamento. Né?
Ele fica bem quentinho, né? Agora ele não está processando nada, mas quando ele começa a processar, a GPU para de funcionar com 95 graus. Então ele aquece para caramba. Então esse aqui não tem cooler, né? O cooler dele é a própria estrutura de alumínio, né? Passivo, né? Mas tem uns de plástico, tem um coolerzinho lá que fica girando lá, então a dissipação dessa aqui por convecção, e a GPU aumenta bastante a temperatura. Né? Bem, então a gente vai tentar, dependendo dos trabalhos que a gente realizar, pegar os dados ali, conhecer os protocolos da indústria 3.0 e tentar trabalhar dentro do contexto da indústria 4.0, por exemplo. Ou então só trabalha no contexto da indústria 3.0, vai depender de cada trabalho que for desenvolvido. E aqui, né, o outro eixo, né? Então, terceiro eixo aqui, né? De ciclo de vida, né? Eu chamei aí de digital thread, né? Então, o ciclo de vida aí levaria, né, desenvolvimento, uso para manutenção, então isso aqui é planejamento, e aqui, então é tipo, e aqui instância, quando eu já instanciei, já tem a fábrica, já está operando, já estou fazendo meu produto inteligente, a fábrica inteligente já está funcionando, então é produção e gerenciamento aqui das facilities, ok? E aqui é planejamento. Bem, então, eu não vou me ater muito além disso, tá? Então, aqui fica isso aqui como referência para vocês. Depois vocês deem uma olhada nas transparências, podem assistir o áudio também que eu já disponibilizei para vocês, né? Que eu estou disponibilizando. Enfim, então, depois deem uma explorada nesse material. Tá? Eu não vou entrar muito porque a nossa disciplina não é sobre indústria 4.0, né? É uma outra disciplina que é sobre esse assunto. Mas é bom a gente entender aqui. Bem, esse aqui. Então, aqui, ó, disponibilizei aqui um livrozinho, né? Então, aqui, né, está aqui no curso de automação e controle, que a gente está chamando de mecatrônica, né, na graduação, e na pós-graduação, a gente está chamando aí de sistemas mecatrônicos, né? Está associado a controle e automação. Então, esse livro aqui, que é um livro inerente mais à questão da indústria 4.0, o que ele faz, né? Só a data dele. O nosso curso de mecatrônica, controle e automação, é de 97, se eu não me engano. E a pós-graduação deve ser de 2000, alguma coisa, iníciozinho dos anos 2000. Tá? Então, aqui, tem uma data aqui dele, só para a gente... Está sem data aqui. Mas, de qualquer forma, o que esse livro tenta vender? Né? Ele tenta vender a mecatrônica dentro do contexto da indústria 4.0, porque o termo mecatrônica e esse contexto de criação do curso de controle de automação e até do mesmo do curso de pós-graduação foi concebido dentro de um contexto de indústria 3.0. Ou seja, eu tenho o meu sistema mecatrônico está dentro da planta. Então, o sistema mecatrônico, na definição original, no japonês de 77, 78, não precisava ter conectividade com TCP/IP, porque nem existia na época. Então, como é que eu vou prever colocar uma coisa que não existe, né? Então, hoje, um sistema mecatrônico, a definição clássica, ela está desatualizada. Né? Se nós olharmos apenas o sistema mecatrônico como concebido, sem conectividade à internet, sem ser um produto inteligente. Né? Então, hoje, o sistema mecatrônico ele deve ser visto, ele deve ser concebido. Página, até marquei a página aqui, 63. Sabia que eu tinha marcado a página. 63. Então, vamos ver como é que é o futuro da mecatrônica aqui, segundo essa visão, na página 63. Né? Quer dizer, o link da indústria 3.0, nascimento do termo mecatrônica, com a indústria 4.0, para a mecatrônica ainda continuar fazendo sentido. Senão a gente teria que mudar a terminologia, teríamos que chamar de sistema cyberfísico. O sistema cyberfísico é um sistema mecatrônico ou outro sistema qualquer, sendo um produto inteligente, tendo conectividade à internet. Então, se nós não... Acho que é esse aqui, né? 66, né? 63, né? 63.
Bem, então, isso aqui, ó, já incorpora a visão do sistema mecatrônico. O que é o sistema mecatrônico? Basicamente, ele vai ter sensor e atuador. Okay? Ele vai ser um sistema de controle, será um sistema de controle, ele é automatizado. Tá? Então, normalmente, a automação tem um controle. Okay? Bem, aí eu tenho aqui o meu sistema físico. Okay? Isso vai ser processado, essas informações vão subir, vão para o meu sistema de informação. Só que no mundo clássico, o sistema mecatrônico só era esse retângulozinho aqui. Ó. Okay? Ele era contido por uma conexão dentro de um ambiente fechado, sem a necessidade de compartilhar o mundo físico com o mundo digital dentro da abordagem do modelo RAM 4.0. Quando a gente coloca essas setinhas aqui, ó, essa conectividade com esse canal de comunicação cyberfísico, o que a gente está concebendo? Agora um sistema cybertrônico, ou seja, um sistema cyberfísico. Ok? Então, sempre que a gente imaginar um sistema mecatrônico, hoje, indústria 4.0, a gente tem que lembrar dessa figurinha. Porque se a gente for conceber um sistema dentro desse contexto, um robô, vou fazer um robô. Eu não vou fazer um robô no contexto da indústria 3.0. Eu vou projetar um robô dentro desse contexto de cybertrônico, ou sistema cyberfísico. Ou seja, esse robô tem sensores atuadores? Tem. Ele tem capacidade de gerar dados? Tem. Ele tem a possibilidade de receber protocolos de comunicação modernos, que são associados à especificação da indústria 4.0? Sim, então vamos usar OPC UA, MQTT, MT Connect, uma série de outros protocolos que são recomendados pela RAM 4.0. Aí eu vou pegar isso aqui, que é o mundo físico, converter para o mundo virtual e mandando esses dados. Aí eu vou ter um sistema cyberfísico, que é um sistema digital twin. Ok? Ah, eu tenho aqui um supervisório local. Bem, isso aí não é indústria 4.0, isso é indústria 3.0, que a comunicação para aqui. Tá? Agora, se você pegar os dados aqui e conseguir tirar isso do barramento da instrumentação, de controle, da tecnologia operacional e mandar para a tecnologia de informação, né, dos níveis superiores, até chegar numa nuvem, por exemplo, aí a gente já está falando de canal de conectividade via TCP/IP, e aí a gente vai criar o nosso mundo, o nosso gêmeo digital para aquele equipamento. Ok? Então, isso é uma ideia que tem que ficar bem clara para vocês, que o conceito mecatrônico ele se esgotou no momento que a gente criou a internet das coisas e a internet das coisas industriais. Agora a gente tem que atualizar o conceito. Então, hoje eu penso no sistema mecatrônico moderno que tem todas essas conectividades que eu estou apresentando aqui para vocês. Tem que ter protocolo de comunicação, tem que possibilitar a transformação desses dados do mundo digital, do mundo físico para o mundo digital, transformar isso numa funcionalidade, como de manutenção, ou de monitoramento, ou de teleoperação, seja lá o que for que eu queira fazer, e converter isso no modelo de negócio, que pode ser gratuito ou um modelo de negócio pago com assinatura. Ok? Essa é a ideia. Vendi meu produto inteligente, agreguei um serviço e estou ganhando duas vezes, no produto físico e no gêmeo digital, explorando uma funcionalidade. Esse é o conceito de indústria 4.0. Vocês têm que lembrar. Bem, ok? Então, finalizamos essa aula 2, que foi essa visão, né, sobre o mundo bem incipiente da indústria 4.0. Eu vou entrar aqui em uma série de aspectos mais específicos da indústria 4.0. A gente vai voltar a alguns desses aspectos na conversão de protocolos quando a gente estiver trabalhando com a PUC. Então, vamos trabalhar aqui com transparência.
E vamos lá para o mundo de 80 e alguma coisa. Tá? Vamos voltar lá para a época que eu fiz meu primeiro curso aí sobre barramento de campos, sobre o protocolo MAPTOP. Ok? Então, vamos explicar aqui os conceitos da década de 80, da indústria 3.0, associado ao desenvolvimento de soluções de descentralização e distribuição de inteligência, evolução de arquiteturas, associado aos sistemas de automação, especificamente à indústria de processos. Então, ó, vamos ver aqui, cadê esse tamanho aqui? Então, vamos imaginar que o nosso sistema industrial, né, da automação de processos, não da automação de manufatura, automação de processos. Ele tem aqui um chão de fábrica que a gente sempre vai chamar de planta, tá? Esse é o nome que a gente chama, né, no sistema de automação de processo, planta. É a planta petroquímica, petrolífera, planta de energia, de geração, distribuição, ok? Processo. Se a gente estivesse falando de manufatura, seria meu sistema de fabricação, né? Minha célula de manufatura flexível, meu sistema de fabricação flexível, minha linha transfer, então teria uma outra terminologia. Aqui é a planta. Qualquer indústria de processo. Indústria de processo, qualquer coisa onde a movimentação dos materiais são de forma contínua. Fluidos, coisas pastosas, gás, elétrons, qualquer coisa que flui dentro de uma tubulação ou dentro de um cabo elétrico. Bem, então, vendo aqui como uma caixa preta, né? Entre insumos, o que é insumo? Matéria, energia, informação, sai. Produto acabado. Matéria, energia e informação. Ok? E aqui o meu sistema de automação, ele vai atuar baseado em quê? Em medições, em grandezas que eu estou medindo. Tá? Então, ele vai fazer controle discreto, controle contínuo, em função das grandezas que eu estou medindo. Ah, é uma grandeza de controle contínuo. Então, eu vou trabalhar com byte, por exemplo. Ah, é uma grandeza de abrir ou fechar alguma coisa. Vou trabalhar com bit. Ah, meu barramento de campo ele é mais sofisticado. Ele trabalha com bloco funcional. Então, eu não vou trabalhar com uma palavra, vou trabalhar com N palavras. Ok? Que vai definir um container, né, um retângulozinho, um blocozinho funcional, de uma determinada funcionalidade. Poderia ser, por exemplo, um PID. Então, essa rede ela é descentralizada e ela tem controle distribuído. O que quer dizer isso? Que em cada dispositivo eu tenho a possibilidade de configurar um bloco funcional de controle PID. Então, eu não preciso ter um CLP que vai fazer o controle PID. Okay? Eu descentralizei e deixei na instrumentação a possibilidade de fazer esse controle. Por quê? Porque essa rede trabalha com bloco funcional. E existe um bloco funcional padronizado de controle PID. Bom, tem outro bloco funcional de matemática, enfim, depois a gente vai ver os blocos funcionais. Essa informação é salva. Essa qualidade. Não, o medidor gera as informações. É o seu sistema de automação vai adquirir essas informações através das interfaces, né? A interface pode ser uma interface paralela. Bem simples. Então, o CLP posso processar essa informação. Não, se eu sou um robista e não tenho grana para comprar um CLP, eu vou botar duas interfaces paralelas no meu computador e tem uma série de canais que eu posso receber coisas e enviar coisas. Entendeu? E posso fazer o processamento via interface paralela usando, né, 5 bytes, 5 volts, que é o TTL, né? Então, eu recebo uma informação curta, né? Codificada, né? Que vem com a informação de 5 volts. Então, eu tenho 5 volts, um punhado de bit, né? Então, manda lá um punhado de bit, e esses bits chegam com zeros e 1. Então, 1 é 5 volts, o 0 é 0 volts. Então,
a sequência de bits dentro do que eu estou recebendo na paralela, ok? Vai vir dessa forma. Então, eu quero controlar um motor de passo. Então, eu mando uma sequência de bits nas portinhas da paralela para energizar as bobinas do motor de passo numa determinada sequência. Né? Então, mando um bit para a porta 1, um bit para a porta 2, um bit para a porta 3, se essa for a sequência de energização das bobinas que eu estou pendurando na minha porta paralela. Aí, se eu mando um trem de pulsos, né, energizando todas as portinhas, numa determinada sequência lógica, eu vou criar o campo magnético, né, para energizar as bobinas na ordem correta para o motor girar. Quanto mais aumenta a frequência de geração de pulsos, então esses pulsos são os meus bits, né? 5 volts e 0 volts, né? Liga ou desliga a bobina, basicamente isso. Então eu posso fazer tudo isso, né, de uma forma bem simples, que não é o caso aqui. Aqui é um barramento. O barramento que a gente está usando é o Foundation Feed Bus, né, que é similar ao Siemens PA, de automação de processo. Então eu estou mandando atuação, recebendo grandezas de medição, ok? E meu sistema de automação vai fazer muitas coisas com isso. Né? Meu sistema de automação vai ter um CLP, vai ter um dispositivo de comunicação com barramento Foundation Feed Bus, vai ter entradas e saídas digitais e analógicas, vai ter botoeira física. Então, é o que tem nessa planta. Depois a gente vai ver. Okay? Então, essa planta, okay, é o chão de fábrica ali, né, o nível 0. Okay? E a partir daquela interface, aquelas botoeiras, daquelas luzes, já seria o nível da máquina. Okay? O que é o nível da máquina? Ou do centro de trabalho associado a essa planta, a pirâmide de automação. Seria o nível 1, onde eu estou pegando os dados de todos os sensores, que é o nível 0. Então, o sensor é nível 0, que saiu do nível 0 pelo barramento, Foundation Feed Bus, e chega até a DFI, a DF51, que se comunica com o barramento e se comunica via TCP/IP com o mundo. Vamos chamar assim, o mundo é local, né? Enfim. Então, essa comunicação com o mundo, aí eu tenho aquela figura do gateway, né, que vai converter o barramento, o Foundation Feed Bus, que tem o nível 0, né, físico, o nível 1 de enlace, nível de slot, da pirâmide de automação. E o nível 7 de aplicação. Então, tem só 3 níveis, ok? Para ter rapidez. Por quê? Porque ela não precisa ser enxergada para o mundo. Então, ela tem que ter nível de rede, né? IP, não precisa, porque ela não é IP, ela é Foundation Feed Bus. Foundation Feed Bus é uma rede contida no chão de fábrica, na minha planta industrial. Ela não tem conectividade com o mundo. Quem vai ter conectividade com o mundo é a partir do computadorzinho que está aqui, né? Que se conecta via TCP/IP com o gateway do Foundation Feed Bus. E essa planta vai chamar High Speed Ethernet, que é a porta RJ45, que é a porta do cabo de internet. Ok? Conectei lá. Então, esse mundo aqui vai ter nível físico, que é a placa de rede, né? O enlace, que é o Ethernet, o cabinho, a rede, que é a rede que a gente está, o 6441.17, o número do IP da máquina, acho que é 130, o número do IP do gateway, né? Do Foundation Feed Bus, que é 129. Ok? E aí, essa maquininha, eu estou rodando e enxergando meu barramento, ok? Vai acessar aqueles dados de uma forma mais fácil, através de uma arquitetura cliente-servidor OPC-UA. Ok? Então, ele vai pegar os dados via servidor OPC. O que é pegar os dados via servidor OPC? É se comunicar com o barramento com a linguagem de baixo nível Foundation Feed Bus e converter esses dados para o OPC-UA. Ok? Depois a gente vai ver como fazer isso. E a partir daí, cada um dessas grandezas que eu estou enviando dados ou recebendo dados,
ou seja, atuação ou medição, vai ter um nomezinho de matéria. Um nomezinho. Eu já mostrei para vocês. Mostrava o cursor e apareciam os nomezinhos, seguidos de pontinho, tá? Como se fossem, né, os nomes orientados ao objeto. Aquele negócio de um objeto, um determinado modelo de informação, e quando eu crio aquele objeto, eu instancio, né, aquele objeto, eu gero, né, para aquele modelo de informação, um objeto real. Eu instanciei aquele modelo de informação e criei um objeto que eu manipulo. Eu recebo ou mando dados. Bem, então isso aí é o mais básico do básico, vendo o sistema como uma caixa preta. Eu ainda dei nome às coisas aqui, né? Você pode ver o nível, né, de abstração maior como uma caixinha preta. Ok? Bem, como era um sistema de automação, né, o que ele tem? Né? Bem, o sensor. Okay? Então, eu tenho a planta aqui, explodo essa planta, e dentro dessa planta tem sensor, pressão, vazão, temperatura. Okay? Então, esse sensor, ele funciona por um princípio físico. Vamos pegar um termistor. Né? Um termistor. O que acontece com o termistor? Você começa a aquecer, né, a resistência do termistor. O que acontece com a resistência? Aumenta. Ok? Então, você vai ter uma função de transferência que vai indicar a resistência pela temperatura. Então, você tem uma curva crescente, bem linear, na taxa de operação, em que você consegue medir a tensão, aplicar a função de transferência e achar a temperatura. Então, termistor. O termopar. O que é um termopar? Quem lembra? Quem já viu um termopar? Como é que funciona o termopar? Então, o termorresistor é assim, né? Praticamente um resistor. Varia com a temperatura com uma boa sensibilidade. O termopar. Como é que funciona o termopar? Não, o termopar são... Você cria uma junta quente e uma junta fria com dois materiais diferentes. Então, você pega lá cobre constantâneo. Você pega o cobre, pega o constantâneo, faz uma junta, que é a junta fria. Aí você pega essa junta fria, colocou lá gelo a 0 graus. Okay? Aí a outra extremidade, junta quente. Aí você fecha o circuito. Né? São duas juntas, uma fria e uma quente. A junta fria tem uma referência que não muda, que é água com gelo. Ou seja, o que acontece quando tem mudança de fase? A temperatura é constante, né? Então, você não vai ter mudança de fase quando tiver água e gelo ali. É água e gelo. Né? Então, é a sua junta fria. E a junta quente, quando você junta esses dois materiais, ocorre, né, um fenômeno que é gerado, né, uma tensão. Então, por exemplo, quando você faz emenda de fio de cobre, um outro fio qualquer, que não seja de cobre, ou que seja um cobre, tem uma constituição diferente, esses dois materiais juntos, que você fez uma junta, você pode colocar no seu circuito, né, um ruído. Por quê? Porque materiais diferentes geram uma pequena tensão. Okay? Então, essa pequena tensão que é gerada, que é a junta quente, que você vai usar como seu sistema de medição. Obviamente, quando você vai fazer um sensor baseado no termopar, ou seja, dois pares de material diferentes, que gera uma pequena tensão entre eles em função das características distintas. Não é qualquer material que você faz, tem que ter os materiais que foram estudados, tipo cobre constantâneo. Aí você pega o cobre, a constantâneo, e faz a junta.